O que fazer na hora da crise do pânico e da ansiedade? Qual a diferença entre crise de pânico e ansiedade? Por que fala crise de pânico e outras pessoas falam crise de ansiedade? Ah, eu tive uma crise de ansiedade. Ah, eu tive uma crise do pânico. Qual a diferença? A diferença são termos médicos que os médicos usam ali no pronto-socorro para falar com você. Quando você chega lá, tendo todos aqueles sintomas que você vai relatar. Doutor, meu coração começou a disparar do nada, eu senti uma falta de ar, uma tremedeira e eu fiquei com muito medo, eu não sabia o que estava acontecendo. Você vai relatando os sintomas, vai relatando o que você sentiu e aí ele fala assim, isso daqui é crise de pânico, isso aqui é crise de ansiedade. São quase que mesmo termos, porque a ansiedade em excesso, ela explode, é como se fosse uma explosão, um resultado disso em, boa noite, em sintomas físicos, que é a crise do pânico. Pânico, a palavra pânico, é quando você entra num estado de alerta total, muito medo, muito medo. Pânico é medo. Tudo que entra tudo que entra não. Se você falasse assim, a aeronave entrou em pane, o sistema entrou em pane, o computador está em pane, alguma coisa ligada onde tem, porque os nossos neurônios são redes elétricas também e são sistemas de informações. O computador e o painel de uma aeronave são sistemas também, interligações, onde um envia uma resposta, tem uma ação e uma resposta. Vai uma informação, volta uma resposta. Quando estas informações estão desencontradas ou tem um curto-circuito mesmo elétrico ali de fios, de cabos, algo até físico mesmo, é a mesma coisa se eu fosse poder comparar para você entender dentro do cérebro. O seu cérebro, o nosso cérebro, né? Não é só o seu não, o meu, o seu, de todo mundo, é um conjunto de redes neuronais. Um neurônio é uma célula neuronal, uma célula nervosa do sistema nervoso. Ele tem um corpo, ele tem um axônio, um rabo, um fio. E eles, através de químicas, mandam comunicação entre um e outro e vai gerando pensamentos, emoções, sentimentos, tudo que a gente vive e sente. Quando eles estão desencontrados, desconectados, quando o seu automático, que é a parte do sistema límbico, onde está guardadas as informações, envia uma informação que o seu córtex pré-frontal, que é esses neurônios aqui da frente, onde você pensa, não consegue entender esta emoção do medo, estamos falando de crise de pânico, você fala, por que o meu coração está disparado? Por que eu estou tremendo? O que está de errado com o meu corpo? Por que eu estou com essa sensação de angústia no peito? Por que eu estou com medo? Por que isso está acontecendo agora? Então, é o raciocínio tentando entender o porquê que aqui atrás, lá na amígdala especificamente, foi liberado os hormônios neurotransmissores que são responsáveis pela nossa ação de lutar, fugir ou correr, por causa que ele detectou um perigo. Só que o perigo pode não ser real. Você é uma pessoa ansiosa, preocupada, e quando recebe uma notícia não agradável, você pensa os piores cenários. Enquanto você não tem certeza do que você está pensando, seu coração fica disparado, você fica em choque, em pânico. Aí vem a palavra pânico. A ansiedade é quando a pessoa acorda cedo. Muitas pessoas que vêm falar comigo, isso é horrível, Mayara, é horrível. Elas falam assim, eu já sou uma pessoa ansiosa, por isso eu tenho crise do pânico. Entende que uma coisa está ligada à outra? Mayara, se você tá vendo isso, é porque, assim, eu queria saber assim, é uma situação real que você está vivendo, e aí tem que ser resolvida, né? Uma situação real, por exemplo, você está muito ansiosa porque alguma coisa vai acontecer mesmo, de verdade, tá acontecendo. Ou você não sabe por quê, porque tem pessoas que são ansiosas
com qualquer coisa e com tudo. E mesmo que tudo tá tudo bem, o marido tá bem, os filhos estão bem, a casa tá bem, não tá devendo nada, a saúde tá boa, não tem o que preocupar verdadeiramente no mundo real. Mas dentro dela parece que não tá bom, parece que não tá sentindo bem, parece que tem alguma coisa, não sabe o que que é. Muita gente até pensa assim, é premonição que eu tenho, é sexto sentido, ou é sensações de que se eu tô assim é porque alguma coisa vai acontecer de ruim. Pode ser imaginário desse jeito. Imaginário sim, porque é a sua imaginação que tá trabalhando. Se não é real, é imaginação. A Mayara tá falando, depois de um assalto que eu vivi, eu fiquei assim. Então, neste caso, é um outro tipo de ansiedade. É uma ansiedade pós-traumática. É quase que um PST. Como é que é? Pós-trauma. Estresse pós-traumático. É porque em inglês tem uma ordem, em português tem outra ordem. Mas é um estresse pós-traumático. Ou seja, dentro do seu cérebro existe uma parte que fica armazenado todas as experiências que nós temos na nossa vida. Todas as experiências. Se nós repetimos as experiências muitas vezes, ela se torna um hábito. Ela se torna alguma coisa no automático. Por exemplo, escovar os dentes é uma experiência que você faz todo dia, então você faz automático. Tomar banho, comer, dormir, calçar o sapato, vestir a roupa. Tudo isso a gente não para pensar que está fazendo. Você faz pensando em outra coisa. Você não tem atenção naquilo. Você não, deixa eu ver como que eu calço meu sapato. Peraí, primeiro eu vou pôr o pé direito. Pronto. Agora eu vou pôr o pé esquerdo. Coloquei. Peraí, deixa eu vestir a blusa. Como que veste uma blusa? Põe esse braço, enfia a cabeça e puxa. Você não pensa mais nisso, você só faz. Virou automático. Quando você sofre uma coisa nova, um assalto, um acidente de carro, um quase perigo que ia custar sua vida, por exemplo, um avião entrar em pane, ou você quase cair de um lugar, ou você passar por um lugar e um negócio quase caiu em você, e você pensar assim, nossa, se tivesse acontecido, se não sei o quê, isso é novo, isso gera uma emoção que você sentiu na hora do assalto, muito medo, medo de morrer, medo da própria vida, isso é verdade, isso é real, e este medo ficou ligado a esta experiência. Essa experiência virou um vídeo gravado no seu cérebro. Porque ele não é só uma foto, ele não é só uma coisa parada, ele não é assim, igual eu olhar a paisagem, tira uma foto e fala assim, eu lembro daquele lugar, tinha uma árvore, tinha um negócio assim, não é a mesma coisa de você gravar a imagem de uma pessoa no seu rosto. Ela tem, o assalto, ele tem uma cor, até um cheiro, às vezes, do lugar ficou memorizado, vozes, né? O que você escutou da pessoa que estava te assaltando. Tem o ambiente, se era de noite, se era de dia, as cores vivas, a roupa que você estava, a roupa que ele estava, você lembra de vários detalhes. E tem o movimento em si. Tudo isso é muito forte e marcante. Como que faz, então, agora para não ter ansiedade e não viver com medo? Porque, veja bem, imagina que todas as situações de perigo que a gente viver, aí essa situação criar um trauma a ponto da gente. E agora? E agora? O que você vai fazer da sua vida? E agora? Nunca mais você sai pra não ser assaltada? Tem gente que já foi assaltada 3, 4, 5, 6 vezes. Muitas pessoas já foram assaltadas, continua do mesmo jeito, indo do mesmo lugar, andando do mesmo jeito. Por quê? Porque isso é uma casualidade acidental que todas as pessoas pode acontecer. Não é uma coisa que tem como evitar, mas não é uma coisa que é certeza absoluta que nunca vai acontecer. Não tem jeito. Agora, você pode curar este trauma que está armazenado no seu subconsciente. Não tem como eu fazer isso numa live no Instagram. Mas eu te garanto que existe formas de acessarmos estas imagens, esses vídeos, estas lembranças que nós temos traumáticas do passado, qualquer passado, né? Esse é um passado talvez recente. Tem gente que fala de um passado mais da infância, mais longe.
e fala assim, eu lembro do dia, pá. E aconteceu isso e tá. De tanto a pessoa, mesmo sendo longe, de tanto você relembrar, falar, reviver, contar, ele fica mais forte, mais colorido, mais nítido, mais tão real, que todas as vezes que você sentar para contar para uma pessoa, você sente as mesmas emoções do dia que aconteceu. Quer ver um exemplo? Se você contar isso e o seu coração disparou, o seu coração começa a disparar. O seu cérebro, quando você está contando, ele não sabe se é real, a parte de trás não sabe, do inconsciente. Ou se você está só contando uma experiência. Ele não sabe se você está vivendo quando você imagina, visualiza no seu cérebro, ou se aquilo é real. Ele não consegue diferenciar entre o real e o que já passou. Se você tomar tempo lembrando de coisas que aconteceu no passado, tristes ou ansiosas ou de medo, como assaltos, como abusos sexuais ou verbais, como perigos de morte, na hora que você lembra, você sente as mesmas coisas. A não ser que você cura esse trauma. Tem como curar? Tem. Para isso, a gente usa a programação neurolinguística. É uma reprogramação mental. O seu cérebro está com essa informação lá dentro. Nós vamos mudar esta informação. Nós vamos modificar esta imagem, esse vídeo. É como se a gente pudesse pegar o filme e colocar outro no lugar. E aí o seu cérebro, em vez de rodar exatamente daquele jeito, gerando aquele medo, vai ter um novo final, um novo desfecho, uma nova situação. Por quê? Porque o cérebro acredita no que você fala para ele, no que você imagina. Por isso que existem pessoas que vivem no mundo do além, no mundo irreal. Ela cria uma fantasia no cérebro dela de que para ela, na mente dela, na imaginação dela, no mundo dela, as coisas são assim, assim, assim. E ela vive daquele jeito. Aí você fala, não, mas não são assim. As coisas são diferentes. Como é que você pensa desse jeito? Porque ela quis. Por isso que é perigoso. Nosso cérebro é muito susceptível a o que nós pensamos, ao que nós criamos, ao que nós desejamos. E funciona para o mal, porque não usamos para o bem. Porque não começamos a visualizar uma vida menos ansiosa, mais tranquila, com menos crise do pânico, com umas reprogramações do que você quer. O problema maior da ansiedade, que parece ser incurável, em muitos casos, que as pessoas falam assim, não tem jeito para mim. Eu já tomo medicação, eu acordo ansiosa, eu vivo pensando, eu não dou conta de parar meus pensamentos não me deixam em paz, eu não consigo nem dormir direito. Quando eu vou dormir, blá blá blá, só pensando. Nossa, eu não sei, o que eu faço? Tem como. Não é impossível, não é incurável e não é assim pro resto da vida. Não é assim. Por que que eu sei que não é? Fisiologicamente falando, o nosso cérebro é igual. Por exemplo, eu tenho 5 dedos na mão e nas mãos. 5. Você também tem. Nascemos com a quantidade de bilhões de neurônios e existem neurônios que se formam novos. Você também. Temos as mesmas neuroquímicas, noradrenalina, norepinefrina, que são liberadas na hora da ansiedade e do pânico. Eu libero, você também. Então, baseado nesse sistema fisiológico do cérebro, nós podemos moldar ele, igual uma massinha de moldar o cérebro, de forma que ele para de ser desse jeito, ele para de ter tanto pensamento intrusivo, ele para você para de ter tantas emoções de medo, ansiedade e tal, começa a relaxar, começa a dormir melhor, começa a saber o que está pensando, começa a evitar certos comportamentos repetitivos que te deixam ansiosas. Ah, mas não dou conta. Dá, fia. Não existe esse negócio de pau que nasce torto, morre torto. Não existe para ser humano, não. Para ser humano, não. Aqui em casa, eu tenho árvores lá fora que elas nasceram e ficaram assim, torta. Ó, Tamires, obrigada, Tamires, obrigada. Tamires é uma paciente nova da semana passada, né, Tamires? Ou retrasada, não lembro que a gente começou. Eu fiz só uma sessão de terapia com você, Adriana, e já me sinto bem melhor. Amém. É poderoso demais a terapia. Amém, Tamires. Ai, que bom.
Fico muito feliz. Fico muito feliz. E olha só, as pessoas gostam tanto que além de estar eu acompanhando no particular, fazendo terapia, ainda vem nas lives, né? Tô até parando de chorar tanto. É, tanto, né? Chorar tanto, porque na verdade, Tamires e para quem tá aqui, sorrir, chorar, ficar com raiva, ficar triste, essas emoções foram feitas para ser vividas, vividas, tá? Agora, o choro sem motivo, o choro descompensado, o choro por qualquer coisa acaba incomodando, né? Fica um transtorno. Gente, mas qualquer coisa já. O que, que eu tenho? Aí tudo bem, vamos trabalhar isso pra falar, ó, então dá pra ser. Não é uma explosão de emoção, não é você expondo o que você tem. É uma falta de controle das emoções. Por isso que a gente fala da tal da inteligência emocional. O nosso cérebro é dividido nisso. Ele é dividido. Espera, eu vou pegar aqui em cima. O nosso cérebro é dividido na parte do lobo frontal, que é essa parte aqui da frente, aonde é a nossa inteligência cognitiva. O que é inteligência cognitiva? O seu raciocínio, tudo que você aprende, o que você lê, o que você escreve, o que você fala, o que você absorve dessa live. Você está absorvendo através do seu cérebro cognitivo. É uma cognição, é uma inteligência, que é medida no tal do coeficiente de inteligência. O quanto que a pessoa é inteligente para aprender uma habilidade, uma coisa, entendeu? Lá na faculdade, tirar nota, etc. Depois que ele é processado aqui, ele é armazenado aqui atrás. Aqui atrás, bem aqui no meio, no sistema límbico. Essa parte rosa para cá, tudo aqui, ó. Corpus, hippocampus, tá? Aqui no. Não. Não é o hipotálamo, tá? Não tem nada a ver. Peraí, tem a parte aqui. Toda essa parte aqui do meiozinho aqui, ó. Enquanto a gente tá dormindo, tudo que a gente aprendeu durante o dia é armazenado aqui. Ele é armazenado em memórias longo prazo, curto prazo, médio prazo, depende do tanto que você vai precisar disso amanhã ou depois. Se eu estudei para a prova hoje, eu já preciso para amanhã, ele sabe que vai estar na memória mais curto prazo, é aquela memória mais instantânea, que eu vou lembrar daquilo. Então, quando você passou por um assalto, voltando ao assunto do assalto, e você ou chora porque você tá com medo de alguma coisa, quando você coloca lá no seu subconsciente um novo significado para aquilo, por isso que as pessoas falam ressignificar. O que é ressignificar? É você dar sentido novo para aquele medo. Aquele medo realmente, ele ainda é para ter medo? Ele ainda faz sentido? Ainda faz sentido eu ter medo daquilo? Ainda faz sentido eu chorar por isso? Até quando eu vou chorar por isso? Eu vou continuar chorando até quando? Porque depois da gente processar uma emoção, tá bom, processou, armazenou, guardou, vamos viver novas. O problema da gente ficar rebobinando, não existe mais isso, tá? Rebobinar a fita é voltar ela. Hoje em dia a gente aperta o start de novo, né? O começar novamente. Você conta a cena todinha. Aí, menino, eu tava andando, aí de repente aconteceu isso, porque aí eu vi aquilo ali, aí eu fiquei com medo, aí eu voltei pra trás, e aí eu corri, isso quase que não deu tempo de eu fechar a porta. Aí quando eu entrei, eu sentei, comecei a chorar, eu tremia, deu um monte de medo da pessoa. Tá ali escutando, você tá revivendo, você tá acionando isso aqui, ó. Isso aqui, ó, se pudesse colocar numa tomografia computadorizada, tava assim, ó, luz acesa, os neurônios aqui, tudo trabalhando, trazendo a informação pro seu córtex frontal, que é onde você fala, para você comunicar o que você está processando aqui. Eu tô processando as informações agora do que eu estudei. Eu li o livro, aí eu estudei, aí eu vi um vídeo, aí eu vi uma aula, aí não sei o que, guardei. Guardei. Aí agora eu vim aqui falar. O que eu aprendi, o que eu sei. E aí eu tenho que processar muito rápido. Nosso cérebro é uma máquina mais rápida do que qualquer computador. Eu tenho aqui na minha frente um MacBook aqui, ó, que ele é potente. Clicou, o negócio veio. Mas o nosso cérebro é mais ainda. Ele é questão de milésimo de trilésimo de segundos, muito rápido. O medo que dispara no seu coração, ele é tão rápido, tão rápido, tão rápido, que ele é mais rápido que o seu pensamento, entendeu? Tipo assim, nós temos um sistema de defesa que ele dispara o seu coração antes de você tomar consciência do porquê que você ficou com medo.
Depois que você olha, como se fosse assim, eu tô aqui, ó, imagina eu aqui falando com você. Eu vou te dar um exemplo. Presta atenção, eu tô aqui falando com você, tá? Tô focada aqui na frente, olhando aqui na frente. Vamos supor que eu tô aqui conversando, de repente eu sinto aqui da minha cabeça, vou pegar uma caneta, tá? Arranhando assim, ó. Tchac, tchac. Sabe, um arranhado. Imagina alguém vindo atrás de você e fazendo assim no seu cabelo, assim. Esfregando. Você sente aquela sensação de alguém passando a mão, assim, ó, e você... Menina, na hora você vai, pá, você vai bater, você vai socar, você vai virar, você vai correr, você vai gritar, você vai fazer alguma coisa. Na hora. O sensor que a gente tem na pele, nos olhos para ver o perigo, no ouvido para escutar o barulho, no cheiro. Você sente um cheiro de queimado, aí você já imagina que a casa tá pegando fogo, ou um curto-circuito, que dá aquele cheiro de borracha queimada, você já age tão rápido, você corre, você foge do lugar tão rápido. Depois você vai pensar o que aconteceu. Depois que eu vou pensar assim, ah, não, era só uma folha que caiu. Ah, não, meu cabelo enganchou aqui na cadeira. Ah, tá. Aí, o que acontece? Logo após o medo, logo após você foi assaltada, logo após que você viu um perigo real, tá? Tudo isso que eu tô falando é real. Aí seu coração diminui os batimentos cardíacos, o sistema parasimpático, que é o de calma e tranquilidade, começa a entrar em ação. Aí vem outros hormônios para acalma a respiração, acalma o estômago, acalma tudo. Tudo começa a acalmar, porque você já descobriu, já passou o perigo. Agora, se fica sequela, consequência, se fica assim toda vez que... Uma vez só que você passou nessa rua, a moça que foi assaltada, deixa eu ver aqui, o nome dela. Se toda vez... Maiara, não consigo sair mais sozinha. Pois é. Uma única vez que você foi assaltada, de um único episódio, dali pra frente você ter crise do pânico por causa disso, e esse evento marcar do tipo assim a sua vida, de você não ter coragem mais nunca de sair sozinha, você tá reforçando para o seu cérebro que andar na rua é perigoso. Se você tá reforçando o seu cérebro que pegar ônibus é perigoso, que ir na padaria é perigoso, e cada vez mais vai ficar pior. Porque ele não sabe se é perigoso ou não, ele só tem essa memória. Foi perigoso a situação? Foi, mas você sobreviveu. Você não tá com sequela agora, você continua andando, você tem o seu sistema cognitivo de inteligência funcionando. Agora você tem que usar ele para ensinar o seu cérebro atrás, que dispara o medo de que andar na rua não é perigoso. Porque, na verdade, o acidente, o assalto, o perigo são eventos que nós estamos susceptíveis a acontecer, mas que não tem como prever, não tem como evitar. Senão, todas as pessoas têm que ficar dentro de casa. É só você olhar o mundo ao redor. A gente, na terapia, a gente fala que existe várias formas da gente globalizar o mundo, assim. Tipo, a mulher casa, o homem não presta, ela larga, ela vê a outra que foi traída, a outra que não presta, aí ela começa a falar, todo homem não presta, nenhum homem presta, não existe homem que presta. Ela globaliza, assim. Então, quer dizer que ninguém presta. Nem o pai dela prestava, nem os irmãos dela prestam, nem o pastor, nem qualquer líder, ninguém. Na cabeça dela é ninguém mais. Ela colocou que não é ninguém. Por quê? Porque ela não encontrou alguém que seja, ela não tem uma referência. Então, quando você é assaltado, você pensa assim, eu não vou mais que eu vou ser assaltada, mas qual é a certeza disso? Você também não tem. Nem que sim, nem que não, você não tem. E a pessoa ansiosa, ela quer ter certeza das coisas. Ela quer ter certeza. O que eu mais trabalho, que é mais difícil de eu conseguir na terapia, a te ajudar, é você convencer você mesmo de que você vive num mundo cheio de riscos todos os dias, todo mundo vive, e que a gente vive mesmo assim. E o foco não está no medo, no perigo. O foco não é assim, eu vou andar na rua hipervigilante, vou olhar para todos os lados, não consigo andar direito, não consigo relaxar, não consigo descontrair os meus músculos. Aí o seu corpo faz uma leitura, ele faz um escaneamento de cima e embaixo. Aí ele fala assim, por que ela tá tensa? Por que ela tá andando desse jeito? Por que a mandíbula dela tá tão fechada assim, ó?
rangindo os dentes? Por que ela tá assim com a sobrancelha olhando para os lados? Por que ela tá segurando a bolsa com tanta força? O seu cérebro, sério, ele começa a ver seu corpo. Então ela tá em perigo. Sendo assim, eu vou liberar adrenalina e cortisol pro coração dela disparar, pros músculos dela ter força, para ela respirar mais rápido, ela fugir desse lugar e correr. Então, mesmo que não tenha um perigo real, por você ficar desse jeito com o seu corpo, ele vai entender que você está num perigo real e vai disparar os mesmos sintomas que você teve na hora que você foi assaltada. Por isso que você pensa que você está sendo assaltada de novo, de novo, de novo. Entendeu? Porque ele aprendeu e agora ele vai fazer isso. Você entendeu? Você ainda tá aqui, Maiara? Ela disse que é verdade, verdade, verdade. Entendeu? Entendeu? Então, quando você sair na rua, o que tem que fazer? Primeiro, você vai ter que ensinar o seu cérebro, sabe? É igual outros traumas, assim, traumas de afogamento. A pessoa quase afogou, bebeu água, depois ela foi socorrida e sobreviveu. Se for uma criança, provavelmente as crianças elas têm facilidade maior de reprogramar o cérebro e aprender que aquilo foi um episódio isolado. Ela não vai afogar todas as vezes que ela entrar na água, na piscina ou no mar. Ela não vai. E aí elas conseguem, mesmo tendo esse trauma ou essa experiência ruim, a querer ir novamente para a água. Tanto é que às vezes uma criança faz uma coisa e os outros falam, mas não aprendeu? Fez de novo. Mas não é possível. Porque o cérebro ainda não faz esses movimentos do tipo, isso aqui é perigoso, eu não vou fazer mais. Só o adulto, quando os neurônios estão mais amadurecidos, que ele começa a nunca mais querer fazer alguma coisa que deu aquela experiência ruim. Então, se você andou na rua e você foi assaltada, o que você pode fazer? Primeiro, você vai se visualizar andando na rua sozinha de novo. Vai ter que reprogramar esse trauma do assalto. Numa sessão de terapia que se faz isso. Eu não sei se todos os terapeutas fazem isso. Não sei, mas teria que ser assim. Mas a princípio, mesmo que você não reprograme esse trauma, seja lá vocês que tiveram, uma visualização de que visualizar do jeito que você quer. Você entendeu? Se você visualizar o assaltante novamente no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, você vai ter os mesmos sintomas e o mesmo medo. Se você parar de visualizar isso, visualizar você feliz, alegre, andando, nada acontecendo, é o que o seu corpo vai reagir. Então ele vai, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Então você vai fazer na vida real. Você começa a sair de casa só na esquina, depois você começa a ir mais longe, aí depois você vê que tá tudo bem. Quando os sintomas vier, você não reage, não foge, não volta para casa correndo. Saiba que o seu corpo está reagindo porque ele acha que você está em perigo. Mas se você se você não está em perigo, você não faz nada. O que a gente faz quando tem um perigo real? Bate, corre, foge, grita, se esconde. Essas coisas. E se não tem um perigo e você sentiu as mesmas sensações no corpo, o que você faz? Nada. Aprender a fazer nada. Não corre, não foge, aguenta, aguenta, aguenta. Ensina seu corpo a aguentar. Mentaliza. Esses sintomas não são perigosos, não vai te matar. Eles não estão aí para te matar. Esses sintomas são para sobrevivência. Sintomas de crise do pânico é para sobrevivência. É para sobrevivência. Os sintomas da crise do pânico, todos eles é para sobrevivência. Não é para te causar dano. Ele não é seu corpo contra você. Ele não está querendo liquidar você. Você sentiu uma sensação, eu vou morrer agora. Não, 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 não. Ele achou que você estava em perigo, liberou adrenalina e cortisol para você ter força suficiente e fôlego e sangue suficiente bombeando para fugir do perigo. Só que você não tinha perigo. Você estava em casa, começou a imaginar uma coisa ruim, uma tragédia, alguma coisa muito ruim e aí aconteceu. Gente, é tipo assim, ó, presta atenção. O dia que você receber uma notícia ruim de verdade, alguém chegar e contar uma notícia ruim, que isso já aconteceu comigo, e eu tenho certeza que na vida adulta você vai passar por isso várias vezes, e a gente passa, eu não estou imune a isso, mesmo sendo terapeuta, fazendo terapia, as emoções eu sinto todas, a diferença está como eu reajo a elas. Mas uma notícia ruim vinda de um telefone, por exemplo, vou te dar um exemplo.
a minha tia ligou para minha mãe estava do meu lado, e aí minha tia estava contando para minha mãe que o marido dela morreu, que é meu tio. Minha mãe estava do meu lado, virou para mim e falou: Adriano, o Carlos morreu. Isso em 2010. Eu estava na frente da minha mãe, a hora que o meu cérebro processou a informação de uma notícia dessa trágica, fulano morreu, o Carlos morreu. Na hora, eu tive uma despersonalização e desrealização. O que que é isso? Vê se você já sentiu isso. Você tem a sensação de que a sua alma saiu do corpo, você não está nesse planeta Terra, alguma coisa aconteceu, você fica meio assim, quem sou eu, onde que eu tô, o que que tá acontecendo? Você não sabe se você tá vivo ou você tá morto, você fica assim meio paralisada. Porque a crise do pânico, você foge, luta ou paralisa. Depende do choque emocional. Neste caso, eu paralisei. Logo após paralisar, a adrenalina que é despejada no nosso sangue é tão intensa, tão forte, que a gente tem a vontade de se sacudir, entendeu? E sacudir, sacudir. Sabe o que é sacudir? Sacudir é fazer assim, ó. Você começa a pular. Meu Deus, ai, socorro, não sei o quê. Até os animais, depois da paralisação, do choque de medo, eles também, eles tremem. Eles tremem e eles sacodem. Isso é feito da adrenalina. Você não sabe disso. Você imagina que na hora do medo ou de uma notícia ruim, você vai pensar: ah, isso é adrenalina. Não, você não vai pensar isso. Você vai pensar na notícia que você escutou. Então, na hora que a gente escuta, a gente sai do corpo. Parece que sai. Você não escuta mais nada. Parece que tudo tá em câmera lenta. O mundo é tão rápido. É tão estranho que você não tem palavras para descrever direito. E sem contar que mas não dura tanto tempo, mas você acha que durou, sei lá, meia hora, uma hora, isso dura segundos. É questão de segundos. Em poucos segundos, o processamento da informação vai sendo assimilada. O cérebro, lá atrás, que não sabe se você está em perigo real e por que você está reagindo daquele jeito, libera um monte de hormônios que dá essa sensação de que você tá ficando louca ou que você tá pensando que vai morrer. A sensação que você acha que você vai morrer. Você pensa assim: eu não aguento uma notícia dessa, eu vou morrer. Eu não aguento. Eu não fui feita para escutar isso, por exemplo. Mas aguenta. A gente aguenta. Se você tem uma saúde física, se você não tem um colesterol alto, se as suas veias não tá cheia de coágulos, de gordura, coágulos não, né? Placas de gordura. E se você. Por isso que é importante a gente ter a saúde em dia. Senão não vai acontecer nada grave. É só essa sensação horrível, porque é muito hormônio da adrenalina e cortisol despejado no sangue. Então, passado alguns segundos e alguns depois da informação, em poucos minutos, você vai acalmando. Lembra que a pessoa fala assim: abana ela, abana, dá um copo d'água. Por quê? Porque você está em choque, processamento de informação. Isso é perigoso para a saúde? Não. Mas isso é real. Só que se você teve essa experiência e você ficou com muito medo de ter essa experiência, quando não for real, você vai ter a experiência de novo. Quando não for real, dormindo, deitada na cama, comendo, assistindo televisão, do lado de uma pessoa dirigindo, num lugar público. Sabe por quê? Porque quando você vier na mente aqueles sintomas e você fala assim: eu nunca mais quero sentir daquele jeito. Deus me livre de sentir daquele jeito. Ai, meu pai do céu, se acontecer comigo, nem vou sair na rua. Aí você tá focando nisso. Ah lá, aconteceu comigo quando minha irmã faleceu. Eu tive ausência de vitamina D e o paratormônio alto. Então, Ana Maria, esse episódio que aconteceu com você é um episódio real. Como é comigo que aconteceu. Quando meu tio morreu, minha mãe falou: seu tio morreu. É real, é real. E os sintomas físicos são reais. E depois de passar do choque, o cérebro vai processando assim, ó, gradativamente. 1 hora depois, 2 horas depois, você continua não acreditando. Aí a gente continua confusa, continua pensando: meu Deus, será que é verdade? Não aceito que é verdade, não é possível. Aí depois ele vai imaginando, aí dá um choque de emoções, principalmente por ser irmã, por ser tia. Aí
Eu tive ausência de vitamina D, peraí, e o paratormônio alto. Paratormônio? Sério que eu não sei o que é paratormônio? Paratormônio? Mas a vitamina D, neste caso aqui, bom, faz o que o médico pediu. A vitamina D é bem importante. Eu não vou falar muito dela agora. Vamos continuar aqui no assunto. Até que vai vir o luto, vai vir o velório, vai vir a tristeza, vai vir o período de luto mesmo dura no mínimo, pelo menos. Quanto que é? 120 dias? 120 dias. A ansiedade porque você perdeu sua irmã? Não, peraí. Ela tá perguntando da falta de vitamina? Não, ansiedade não é só a falta de vitamina, não. Ansiedade é uma emoção, e emoção a gente pode sentir. Você tá entendendo que o que eu tô dizendo aqui, por exemplo, se você recebeu a notícia do falecimento de alguém, você tem ansiedade, uma crise de pânico na hora, é justificável. Não é pra correr, não é pra fugir, não é pra evitar, é pra viver. Viver aquilo. Viver o luto, viver a dor, viver a tristeza, chorar, sentir, passar. Não pode negar, não pode tomar medicação pra muito tempo, assim. Vou tomar medicação porque eu não quero pensar. Não quero sofrer, não quero chorar, não quero passar. Não, não pode. Não pode. Porque se não processar, vai ficar reprimida. Vai ficar lá dentro de você. Uma dor não sofrida, mas que tá lá. Uma ferida que tá a ponto de explodir a qualquer hora e sangrar. Não pode. Não é assim que salva. Que salva, não, que sara. Não é assim que melhora. Tem que ser vivida. A ansiedade, ela não é causada por um único fator. Eu não tenho vitamina D, por isso eu sou ansiosa. Não existe isso. É uma série de fatores, mas o mais importante de todos eles é o comportamento. Não é nem falta de vitamina. Eu posso ter falta de vitaminas, falta de nutrientes. Meu cérebro aqui está escrito, ó, mente fortalecida. A gente fortalece a mente com a vitamina, com ômega 3, com vitamina B12, com tomada de luz solar. Luz solar é essencial. Com alimentos ricos em triptofano, como a castanha do Pará. Alimentos verde escuro, também é muito saudável para o cérebro. Mas a falta desses nutrientes, ela causa várias coisas, mas a ansiedade, ela é uma emoção necessária que o ser humano passa para que ele possa ter impulso para fazer as coisas. Eu tô ansiosa para fazer uma live. Mas se eu não tivesse ansiedade, eu nem vou fazer. Eu vou falar, deixa pra lá, não sei o quê. Ansiedade, porque eu vou viajar amanhã, por exemplo. Aí você vai ficar ansiosa, normal, tranquilo. Impressionante como nessa situação queremos fugir desse sentimento. Exato, Gisele, a gente quer fugir. Este é o problema, a própria fuga. O problema não tá no negócio. Vamos supor que a emoção tá aqui, né? Vamos supor não. A emoção verdadeira, ela é disparada nesse pedaço do cérebro, na amígdala. Ela é disparada. O que que você quer fazer? Bloquear isso aqui? Se você bloquear aqui, você vai ser o ser humano mais infeliz na face da Terra, mais sem sentido. E aí que mora uma das razões e dos sentimentos da depressão é quando você deveria sentir alguma coisa e você não sente mais nada. Quando o ser humano para de sentir as suas emoções, ele não sente raiva, nem tristeza, nem alegria, ele fica atônico, assim, parado. A vida tanto faz com tanto fez. Não sei se eu quero viver, não sei se eu quero morrer, eu não sei se isso aqui é bom, se isso aqui é ruim, eu não sei se eu choro, se eu rio, eu não sinto mais nada. Pode o mundo acabar e eu não sinto mais nada. Aí acabou. Aí acabou. Aí a pessoa fala assim, nossa, eu tô em depressão. Aí a depressão é uma parte do cérebro que não está fazendo a química correta, não está circulando aqui, e aí o remédio tem que entrar em ação. Aí tem que ter medicação. A Nájula, me refiro não à vitamina, mas sim do paratormônio, hormônio relacionado à tireoide. Os hormônios da tireoide que eu conheço é o T3 e o T4. Aonde a glândula aqui da garganta, aqui na tireoide, fabrica aqui. Eles podem influenciar no seu metabolismo. Ele pode ativar e você ter um metabolismo acelerado ou um metabolismo lento. Os hormônios são uma cascata, um influencia no outro. Agora, o que você está falando, eu não sei, Nájila.
Nádia. Eu não sei. Esse paratormônio está relacionado à ansiedade. Pergunta para o médico, por favor. Pergunta para o seu médico que você foi. Ele estudou o seu caso, ele pediu esses hormônios pelo que você contou que você vive, ele fez um check-up em você, ele viu as suas vitaminas, ele já prescreveu para você tomar a vitamina, ele sabe o que está passando. Eu não sei. Para eu saber, eu tenho que conversar com você. Eu tenho que perguntar várias coisas para você. Agora, uma coisa eu vou garantir para você e para quem está aqui. Não é um único fator que dispara a crise do pânico e a ansiedade. Não é um único remédio que vai sarar isso. Não é. Se você está buscando na minha live, ou nos vídeos no YouTube, ou no chat GPT, ou até no seu médico psiquiatra, doutor, eu tenho ansiedade, o que eu faço para resolver? Ele jamais, nunca, nenhum médico, em lugar nenhum, vai falar assim, toma aqui, ó, isso aqui é o remédio. Ou então, faz isso que você melhora. Não tem. É um conjunto de fatores e de hábitos. É um conjunto de fatores. Por isso que dá trabalho, por isso que as pessoas desistem, por isso que muita gente não sara, por isso que todo mundo, ao invés de focar nas soluções, elas focam só no problema. Do tipo assim, eu tenho ansiedade, o que eu faço? Ei, isso aqui é bom para ansiedade? Ei, se eu tomar isso aqui, a ansiedade não sara. Primeiro, o que eu faço nas terapias? Que a moça estava aqui comigo, Tamires, está aí? A Tamira está fazendo terapia comigo. Ela escreveu que já melhorou em uma única sessão de terapia. Nessa única sessão de terapia, eu já passei para ela uma agenda emocional. Uma agenda emocional. Tem 10 itens para ela fazer. Ah, é muito difícil? Não, não é muito difícil. O meu psiquiatra me falou que o que eu iria resolver seria a terapia. A terapia resolve, mas a terapia ela não é uma coisa. Você vai fazer terapia. Na terapia você vai fazer um monte de coisa. Na terapia você vai ter um monte de muita coisa que você vai mexer. Você vai mexer no seu físico, no seu espiritual e no seu mental, de pensamento. Na terapia, então, Tamires, faz a agenda emocional. A agenda emocional inclui os 8 remédios naturais da natureza que Deus deu. Tomar banho de sol, alimentação saudável, diário de gratidão, momentos de gratidão que a gente tem que ter. Uma pessoa ingrata, que não vê as coisas da vida, que só reclama, que só lamenta a situação que ela tá, não sai disso, não melhora. Terapia familiar, conseguimos? Eu não entendi sua pergunta. Você quer que a família inteira vá em uma só terapia? Todo mundo junto? Não entendi. E outra coisa, a nossa cabeça, nosso cérebro, ele é a parte de trás do cérebro, aqui é onde fica armazenado os seus pensamentos e tudo, ele acredita muito no que você... Terapia comportamental, eu nem fiz terapia e fiquei boa. Ah, tá, muito bem, só de ver as lives, escreve aí que foi de ver as lives. Terapia comportamental. Ok, Gisele, terapia TCC, você tá falando? Terapia cognitiva comportamental. Ela resolve para muita gente. O que eu tô falando, nosso cérebro é susceptível ao que você crê. Entendeu? Por exemplo, eu sou cristã. Eu acredito na Bíblia, acredito em Jesus. Eu acredito no poder de Deus. Eu acredito que Deus, através do seu poder invisível, emana como se fosse ondas de Wi-Fi, que eu estou falando com você, você está me vendo. Ele, do mesmo jeito, ele comunica no nosso cérebro um poder para que você tenha forças e coragem para tal coisa, para enfrentar, para ir no ônibus. Aí, a Tatá economizou nas terapias. Só nas lives ela já aprendeu o que fazer e já tá pegando ônibus. Aí, muito bem, Tatá. Só de você vir aqui gratuitamente, sem a gente combinar, e contar a sua experiência, pra mim, é o meu motivador maior de fazer lives. Todo dia eu sento aqui e penso assim, esse horário da live eu podia estar atendendo uma pessoa. Esse horário da live eu podia estar escrevendo um novo e-book. Eu podia fazer 1000 coisas. Mas eu tenho desejo, vontade de vir aqui e falar. Porque quando eu estou falando com você, eu estou buscando na minha cabeça, onde guarda as memórias, onde a gente armazena as nossas informações, o que eu aprendi. E quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. E quanto mais eu te explico, mais eu internalizo isso, mais eu consigo colocar. Não adianta
eu também ficar só armazenando e escondendo pra quê, né? É tão bom ajudar os outros. Se alguém pudesse me ajudar naquela época, quando eu tive aquela crise do pânico, eu recebi aquela notícia, eu já ia entender pelo menos o que está acontecendo no meu corpo. Na verdade, instintivamente, a gente já tem um comportamento como os animais na hora do medo. Eles também têm um comportamento, eles também fogem, luta ou paralisa. E depois eles sabem como descarregar essa adrenalina. Eles se sacodem, sabia? Eles tremem tudo para sair a adrenalina. Então é tão bom, né? A gente saber assim. E a cada dia eu vir aqui e a cada dia eu te ensinar uma única coisa para você fazer, é ótimo. É, deixa eu só. Eu tenho que. Já é 3h10, eu tenho que desligar, tenho que buscar meu filho lá embaixo. Eu busco ele. É 3h10 da tarde aqui na Califórnia, onde eu moro. Para quem entrou aqui agora, meu nome é Adriana Lute, eu sou farmacêutica e terapeuta. Hoje eu não trabalho mais no Conselho Regional de Farmácia. Eu não estou trabalhando como farmacêutica, atuando como. Eu trabalho só como terapeuta e eu sou especializada em terapias cognitivo-comportamental e PNL, programação neurolinguística, onde a gente faz uma visualização guiada, onde você vai fechar os olhos e colocar lá dentro da sua cabeça o que você quer, do jeito que você quer viver. Ai, não quero mais ter crise do pânico. Ok, então vamos aprender, tá. E aí, eu tenho certeza que Deus te abençoou muito por essa sua atitude. Amém, amém. Jaqueline, eu também já tive grandes melhoras só com as lives. Amém, amém. Então, amém. Só gratidão na minha vida. Eu peço para Deus me usar. E eu até penso assim, eu falo pouco de Deus. Eu quero falar mais de Deus. Porque, na verdade, as curas, elas não acontecem em Deus. Não acontecem. Você crendo ou não crendo em Deus, Ele está te curando. Deus é tão maravilhoso que a graça dele é estendida a todo ser humano, bons e maus. Porque chove no planeta Terra e tem sol para os bons e para os maus. Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama a todos e ele espera que todos amem ele e acreditem nele. Só que nós temos o livre-arbítrio. Você pode não acreditar em Deus, não tem problema, o problema é seu, na verdade, né? Se Deus não te obrigou, muito menos eu. Mas eu acredito que uma pessoa que tem a sua vida espiritual em comunhão com Deus diariamente, buscando a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, essa pessoa tem muito mais possibilidades e probabilidade de sarar, de curar, de se tratar e de viver uma vida normal e feliz, passando por todas as emoções. Uma pessoa vazia, sem Deus, que não busca Deus, que não lê a Bíblia, que não ora, que não tem comunhão com Deus, que não quer saber de Deus, que é o Criador nosso, essa pessoa vai buscar em todas as coisas um preenchimento para o coração dela, para o vazio de alma que ela tem e nunca vai achar. Nunca vai achar. Eu posso garantir que nunca vai. Eu nunca encontrei uma pessoa que ela é ateu ou ela não crê em Deus e ela se sente plena. Não tem. É vazia. Pode ser rico do jeito que for, ter o dinheiro que for, a fama que for, que não tem. Não tem. Não tem nem na terapia em lugar nenhum. Não tem. Porque a parte onde Deus preenche é só Ele que preenche. Pode ser que ela coloque no lugar de Deus outros deuses. Por isso que um dos mandamentos é não colocar outros deuses diante de mim. E esse outro Deus pode ser que ela adore a lua, as estrelas, comece a adorar as coisas que Deus criou. A criação ao invés do Criador. Nós temos um Criador, que é nosso Pai, que é o nosso protetor. Ele manda os anjos para nos proteger de todo mal nessa terra. E ele, todo dia, todos os dias, ele está do nosso lado. E todos os dias, ele que criou essa máquina aqui. Ele sabe como que ela funciona. E ele vai falar na sua mente, fulano, olha só, é porque já está aqui dentro, já está registrado desde quando a gente nasceu. Os 10 mandamentos já estão registrados no cérebro de todo ser humano. Não precisava de ensinar para o ser humano que não pode roubar, matar, adulterar. Todos os 10 mandamentos, não precisa. Quando a pessoa faz uma coisa errada, ela já sabe, o cérebro acusa ela. Só que ela faz mesmo assim, aí ela faz de novo, de novo, de novo. Por ela fazer várias vezes, essa voz interna que nós temos que é diferente, por isso que a gente é um ser racional, que nós temos, que nos conduz no caminho certo, ela é apagada.
Você não tem mais a sensibilidade de escutar o que é para fazer as coisas certas. Por isso que existe tantos seres humanos que é um monstro, porque ele apagou a voz da consciência. E nós temos uma voz de consciência. Então, se você está contra os seus valores, contra o que você crê, contra o que você prega, você tem ansiedade, você tem crise do pânico. Porque você não está vivendo uma vida que você gostaria de viver. Então, toda vez que você se sujeita no seu trabalho a mentir, a roubar, ou no seu relacionamento, a trair, a mentir, ou no sua vida com você mesmo, ter uma dupla vida, para as pessoas ser uma coisa e na vida real ser a outra, você não vai ter paz, criatura de Jesus, você não vai ter paz. Não tem paz uma pessoa dessa. Não tem jeito. Vai viver atormentada. A paz, ela só é a paz que